incendeia, incendeia a Aleluia. Que se abra os céus nesta manhã, Pai. Derrama uma unção de cura, Pai querido, sobre a tua igreja, sobre a tua nação, ó Deus. Oh, Senhor, nós clamamos, ó Pai, por cura, Pai. Cura, Senhor Jesus. Cura-nos, ó Pai. Santo, santo é o nome do Senhor, aleluia. que se abra o céu. Oh, aleluia. Que se abra os céus. Reino vem. Nossa fé está. Do nosso Deus, cante bem forte na tua Que casa. se abra os Oh, aleluia. céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. a nossa fé e esperança estão em Deus, mais Deus. uma vez, bem forte. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Deus, grande Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós cremos, ó Pai. Incendeia, 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 Incendeia. incendeia a tua noiva. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, nós te adoramos, ó Pai. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É um momento muito especial esse. Em que mesmo no meio dessa pandemia, mesmo no meio do lockdown, nós estamos aqui de pé, invocando a presença do nosso Deus. Porque nesse momento, quando o mundo está passando por essa tribulação, nosso país está passando por essa tribulação, nós não podemos abaixar a guarda. Nós temos que obedecer às leis, mas nós não podemos abaixar a guarda. Temos que continuar orando, temos que continuar invocando a presença desse Deus. Porque é esse Deus quem vai nos dar força, quem vai nos dar saúde, quem vai nos colocar de pé. Porque é esse Deus que nós servimos. É o Deus da nossa nação. Nós não podemos abaixar a guarda. Porque é normal do ser humano ele querer se enclausurar, se esconder
no meio das dificuldades, das guerras, das tempestades, é se proteger. É certo isso. Mas nós temos também que exercitar nossa fé nesse momento de dor, de sofrimento. É nesse momento que nós temos que se apegar ao Senhor. É no momento de dor, de sofrimento, é no momento de alegria, é no momento de bem-estar. Em todos os momentos nós temos que invocar a presença desse Deus. Então é muito importante que nesse momento de sofrimento que nós estamos passando, que nós ponhamos de pé. Ou melhor, nos colocamos de joelho na presença de Deus. E que nós possamos buscar a face dEle, buscar a sua presença para que Ele sare a nossa terra. Para que Ele sare as nossas famílias. Para que Ele sare as pessoas que nós amamos. Ou aqueles que muitas vezes nós nem conhecemos. Mas que fazem parte do plano do Senhor. Então isso é muito importante, meus irmãos. Vamos nos colocar na posição. Mas para não ficar só nessa palavra, eu quero convidar a amada igreja para abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos 8. Evangelho de Marcos 8. É um texto em que Jesus operou mais um milagre. Porém, não é apenas um milagre. Tem algo muito especial aqui nessa passagem, em que nós não vemos em nenhuma outra passagem dos milagres que o Senhor fez. Mas que muitas vezes nós lemos o texto e passamos por cima dessas pérolas. Marcos 8, 22. Glória a Deus. Vamos ler. Depois Jesus e os discípulos chegaram a um povoado de Betsaida. Povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que o tocasse. Ele pegou o cego pela mão. Já começa a diferença aí, meus irmãos. Pegou pela mão e o levou para fora do povoado. Então, cuspiu no seu rosto, passou a saliva nos seus olhos, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? E o homem lhe disse: vejo pessoas, elas parecem árvores, mas não estão andando. Ei, vamos dar uma pausa aqui. Nós podemos ver que esse cego, ele não era um cego de nascença. A primeira pérola é essa. Um dia ele já pôde ver. Ele não nasceu cego, ele já teve momento em que a visão dele era aberta. E ele conseguia ver as coisas, ele tinha entendimento o que eram as coisas, porque ele está dizendo aqui, eu vejo. Quando Jesus toca pela primeira vez, ele fala, eu vejo pessoas andando como árvores. Então ele tinha entendimento do que era uma árvore, a imagem de uma árvore. É muito interessante isso, meus irmãos. Mas vamos prosseguir. E no capítulo 25 diz assim, no verso 25 diz assim: Jesus pôs outra vez a mão sobre os olhos dele. Então, a primeira vez ele ficou embaçado, ele não conseguia ver com nitidez. E aí a segunda vez Jesus tocou de novo. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo bem, tudo claro, tudo nitidamente. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa. Jesus mandou o homem para casa. E ordenou: não volte ao
povoado. Aleluia, glória a Deus. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nessa manhã, ó Pai, o Senhor vai revelar algumas coisas que estão escondidas nesse texto. Obrigado porque o Senhor, até o momento de hoje, o Senhor está falando com o teu povo. Continue nos ensinando, nos mostrando aquilo que o Senhor tem para nos dar, que é o melhor dessa terra. É assim que eu oro e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos que me assistem, é uma pergunta que nós sempre fazemos, que no momento da nossa vida, nós falamos para nós mesmos ou para os outros: por que comigo as coisas têm que ser diferentes? Por que comigo tem que ser mais difícil? Parece que para mim todas as coisas vêm através de muito sofrimento, de muita luta. Eu vejo pessoas que estão na mesma situação, na mesma prova, na mesma busca que eu, e as coisas parecem que vêm numa facilidade. E para mim parece que tudo é tão difícil, tudo tão penoso. Essa é uma pergunta que muitas vezes nós fizemos ou nós fazemos durante a nossa vida. Pessoas que para eles é fácil, um exemplo clássico alguns vão fazer a carteira de habilitação, vão na primeira aula, fazem o teste, faz a prova, passa, já está com a habilitação no bolso. E para as outras pessoas, se torna tão difícil, tão penoso. Ele sabe fazer, ele consegue fazer, mas quando está na prova, ele não consegue, é tão difícil, é tão traumático. E assim foi com esse cego, como nós vemos no texto. Quando damos uma olhadinha na vida de alguém, parece que para eles o sucesso, a vitória, se torna mais fácil. Parece que quando chega a nossa vez, fica mais demorado, mais penoso, mais problemático, mais complicado. Chegou a nossa vez, parece que entra em greve, o sistema sai fora do ar, o caixa dá problema. Aí você fica pensando, mas parece que é só comigo. E isso foi a indagação desse cego, que nós vamos ver mais adiante. De outra forma, muitas vezes a pessoa exagera um pouco com essa situação. Ele fica um pouco exagerado, traumatiza a situação. Mas por outro lado, tem coisas que na vida da pessoa tem um motivo para aquilo não se desenrolar naquele tempo. Um motivo claro, um motivo que muitas vezes fica, entendeu? Impedindo você de ter uma resposta na velocidade ou da forma que você gostaria de ter. Podemos ver no caso do cego de Betsaida. Com ele o seu milagre foi diferente. Diferente dos outros cegos, que nós podemos ver na Escritura Sagrada. Os outros cegos chegavam, pediam, clamavam, Jesus colocava a mão, tocava, e ele imediatamente era curado. Outros recebiam aquela imposição, aquela ordem, ordenança, iam até um certo lugar e recebiam a cura. Mas esse cego foi diferente dos outros. Porque a gente vai ver adiante que para ele foi mais complicado, foi mais penoso. Foi diferente de todas as narrativas, de todos os milagres. O texto vai mostrar que ocorreu o milagre dele em 2 estágios. O primeiro foi quando Jesus cuspiu nos olhos e perguntou: você está vendo? Senhor, eu estou vendo vultos.
E Jesus novamente toca. E agora esse cego vê. Você já pensou a situação de você estar esperando um milagre, esperando uma cura, e aí aquela esperança, e aí houve o toque naquele momento e você não consegue ver. Melhorou, Senhor, melhorou. Mas se tivesse parado por ali, para ele que não via nada, foi a sequência, foi um milagre já, ele já está vendo vultos. Para quem não vê nada, vê vulto, já é um grande milagre. Mas para Jesus, meus irmãos, não basta só ver vulto, não basta só conhecê-lo, você tem que ter intimidade, você tem que ter clareza, você tem que sentir o poder do nosso Deus. E foi isso que aconteceu com o cego. Será que no caso dele era mais complicado? Será que no caso desse cego a coisa era mais complexa? Será que Jesus Cristo não lançou todo o seu poder para curar aquele cego? Será? Por quê em 2 momentos? Por que não foi na primeira vez? Por quê? Porque não pode ser agora, Senhor. No meu tempo, é agora que eu estou querendo, é agora que eu preciso. Mas as coisas são no tempo de Deus, na minha vida e na sua vida. Mas isso fez dele um caso singular. Isso fez dessa passagem algo tremendo, algo singular, algo excepcional, exclusivo. E nós sabemos que a exclusividade é uma coisa que custa caro. Quando você compra uma obra de arte feita, ou um carro, ou alguma coisa que é feito em série, em linha de produção, tem um valor. Agora, quando você pega algo que foi feito exclusivo, sobre medida, que foi feito manualmente ou artesanalmente, feito para você, isso tem um valor, um custo mais alto, um valor agregado maior, porque não foi feito para a multidão, foi feito para você. Em meio de situações difíceis, demoradas e complexas, Jesus acaba de fazer a história inigualável. Era uma situação difícil, cego. Para Jesus, fácil. Já tinha curado vários. Até para ele foi estranho. Mas era porque era alguma coisa especial. Não era simplesmente um milagre. Era uma coisa que o Senhor ia fazer, que ia marcar essa história e a história da humanidade. Nós encerramos nossos dias de trabalho no meio do labor, no meio dos nossos afazeres, tanto quem trabalha no comércio, na indústria ou no lar. Muitas vezes nós não conseguimos fazer no mesmo dia, ou fazer no mesmo tempo. Então nós temos que deixar para outro dia. E aí as coisas são divididas em 2 etapas. Geralmente isso acontece por 2 razões. Ou por falta do tempo, que nós deixamos para o outro dia, ou dividimos essa tarefa em 2, ou por falta de capacidade. Tempo ou capacidade. Eu não tenho capacidade de executar isso aqui hoje, porque tem algumas informações que eu não consegui. Então vou ter que fazer amanhã, vou ter que estudar, tenho que buscar informação. Ou não deu tempo, porque é muito complexa essa operação.
Então eu não consigo fazer num dia só. A minha capacidade de produção é esse tempo. Então hoje não dá mais, tem que ser para amanhã. Então, nessa situação, é falta de tempo ou de capacidade. Mas, no caso de Jesus, não é falta de tempo. E muito menos não é falta de capacidade. Porque nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso, o Filho do Criador. Então, essas duas características não cabem em Jesus: o tempo e a capacidade. Quando nós dividimos uma tarefa em dois, é porque faltou o tempo, ou a capacidade, ou a sua noção daquilo que você vai fazer, que não conseguiu desenrolar aquela situação. Mas quando Deus age em duas partes, existem dois motivos bem distintos. É diferente do homem, por causa do tempo e da capacidade. Com Deus é diferente. Ou você não está pronto para receber aquilo, ou você não está preparado. Ei, pastor Walter, mas como que é isso? Pronto e preparado não são a mesma coisa? Não. Está pronto e está preparado. Está pronto é quando você faz. Quando a fábrica faz um celular, coloca todas as peças, câmera, tudo, capa, tudo certinho, beleza, tudo, está pronto. Mas aí ele está preparado, está configurado para aquela situação, para operacionalizar. Então tem que colocar coisas dentro desse equipamento. Então muitas vezes nós estamos prontos, mas não estamos ainda capacitados. Glória a Deus. Mas quando Deus age em duas partes, é esses motivos. Se o Senhor começou uma obra na sua vida, Ele vai terminar. Porque o tempo dele não é o nosso tempo. Talvez Deus não quis abrir os olhos do cego em uma vez só. E eu tenho certeza disso, porque você lendo o texto, você abre os olhos, você tem um entendimento daquilo. Talvez Deus possa dividir o seu milagre em horas, ou em dias, ou em meses, ou em anos. Porque Ele sabe o momento que você vai estar preparado para receber aquilo. E trouxeram o cego e rogaram, suplicando, chegando pedindo. Ei, na maioria das vezes dos milagres, as pessoas chegam até Jesus. E aqui nós vemos uma coisa diferente. As pessoas que levaram seus amigos, pedindo, suplicando para Jesus: ei, Jesus, cura, toca nele, como está a palavra, toca. Não era o cego que estava clamando, igual o Bartimeu, clamando e gritando em alta voz. Não, esse aqui foi levado, os seus amigos é que pediram. Porque o cego não pediu, porque foram os amigos que insistiram tanto. Porque tinha alguma coisa naquele lugar que Jesus não queria exercer mais milagres. Jesus tinha dado uma lista para os seus discípulos de cidades impenitentes, cidades que não eram mais para eles irem. Mas como assim? Não era para ir fazer um milagre? Não era para ir mais naquelas cidades. E qual era essas cidades? Alguma delas: Corazim e Betseba.
Então nós vemos aqui então uma situação. Os homens daquela cidade pedindo, suplicando para Jesus fazer um milagre naquele homem que estava na cidade de Betsaida. E Jesus estava com seus discípulos, Jesus estava ali. E ele não queria, ele não ia entrar naquela cidade e fazer mais nenhum milagre. Porque naquela cidade ele já tinha ido. Naquelas cidades ele já tinha pregado. E eles não se converteram, eles não criam nele. Eles não queriam aceitar o evangelho, a palavra do Senhor. E o Senhor, ele não é vara de manobra. Ele vai aonde o coração, onde as pessoas estão com o coração aberto e receptivo para ele. Ele não invade. E nessa situação nós vemos esse cego trazido pelo povo de Betsaida. Mas Jesus não ia entrar naquela cidade, porque ele já falou até para os seus discípulos: não entrem em Betsaida, aquela cidade não é digna de vocês. Eles não aceitam a palavra, como nós vemos hoje no mundo, pessoas que não aceitam a palavra de Deus, que não aceitam o evangelho, não aceitam a Santa Escritura. Então não adianta você ficar falando de Deus para a pessoa que é ateu, porque eles vão debochar, não vão aceitar essa palavra. Jesus não estava disposto a fazer milagre naquele lugar, porque aquele povo não valorizou o tempo da visitação, quando Jesus estava no meio dele. Eles não valorizaram, e agora querem que Jesus faça um milagre lá naquele lugar, para aquelas pessoas ficarem zombando de novo, falando heresias. E hoje, nós valorizamos a presença do Senhor? Nós valorizamos o Santo Espírito de Deus? Nós valorizamos a Escritura de Deus? A sua palavra? Ou nós somos igual aquele povo de Betseba, que não valoriza a palavra, que não valoriza o tempo, o Espírito Santo, não valoriza aquilo que Deus nos deixou? Ei, é chegado o tempo em que Jesus, infelizmente, não vai poder fazer um milagre naquela cidade, ou na vida de alguém. Vamos valorizar a presença do Espírito Santo de Deus. A vantagem daquele cego, ou o privilégio daquele cego, foi que Jesus, com o seu eterno amor, mesmo não entrando na cidade de Betseba, nos seus portões, pega o cego pela mão. Eu não vou entrar, mas você, eu vou curar. E pega aquele cego pela mão, conduzindo aquele cego. Olha o privilégio desse homem. Enquanto muitas pessoas que rodeavam Jesus queriam tocá-lo, queriam senti-lo, queriam apenas tocar nas suas orlas, igual a mulher do fluxo de sangue. Esse cego teve o privilégio de ser tocado, pego pelas mãos do Senhor e ser conduzido para fora da cidade. Ei, Jesus quer pegar você pela mão, meus irmãos. Ele quer trazer você para o centro da sua vontade. Ele não quer que você fique preso ao mundo,
preso às coisas do mundo, preso a Betsaida. Jesus não quer, Ele quer você do seu lado, amém? Jesus operou o milagre do lado de fora, Ele tinha motivo para não entrar lá naquele lugar. Mas Ele pega o cego para o lado de fora e opera o milagre. Muitas vezes Jesus tem que tirar a gente de algum lugar. Muitas vezes o Senhor, Ele pode operar milagres em qualquer lugar, mas Ele não quer você lá naquele lugar. E muitas vezes Ele tem que tirar você de alguma acomodação, tirar você de algum lugar em que para você parece que está normal, mas a coisa não flui. Talvez você está trabalhando num lugar onde que esse lugar está te prejudicando a vida espiritual sua. Você não consegue vir no culto, você não consegue mais se concentrar na palavra de Deus, porque é um serviço estressante, é um serviço, entendeu? Que te priva de muitas coisas. Mas Deus tem que tirar você daquele lugar. Aí você pensa, mas aqui eu sou bem remunerado, mas aqui eu ganho meu salário. E aí Deus tem que tirar você, e você não entende esse momento que Deus tem que tirar, que Jesus tem que te tirar daquele lugar. O cego não estava entendendo nada. Ele não estava entendendo que... Por que ele está me puxando pela mão? Ele não conseguia, ele era cego, ele não via Jesus. Ele não sabia quem... Ele ouvia falar, mas será que é Jesus mesmo? Está me tirando por quê? Por que está me puxando pela mão? Por que Jesus está me tirando desse trabalho? Por que Jesus está me tirando desse lugar? Por que? Eu não consigo entender, o cego não entendia. O cego não estava entendendo por que ele estava sendo tirado, mas Jesus sabia que era necessário para ele receber aquilo que o Senhor tinha para dar para ele. Jesus, quando tira alguém de algum lugar, quando Ele propõe tirar você daquele lugar, daquele trabalho, daquele ambiente, Ele não vai deixar você sem segurança. Jesus podia ter falado assim: ei, cego, me acompanha, segura em mim aí, segura aqui, na minha hora, me acompanha, vem cego. Não. Jesus, quando tirou o cego dos portões de Betsaida, Ele pegou ele pelas mãos e falou: venha meu filho, venha, você está em minhas mãos, confia, confia. Mas, muitas vezes o Senhor nos tira de algum lugar, tira daquele ambiente, vem o espírito do medo. Será que eu tenho que sair desse emprego? Será que eu tenho que mudar mesmo desse lugar, dessa casa? Será que eu tenho que sair do meio da minha parentela mesmo? Será que eu tenho que sair? Será que eu tenho que parar de andar com aquelas pessoas que me influenciam para as coisas do mundo? Será? Será? Ei, Jesus está segurando em suas mãos. Confia. Se Ele está te tirando, é porque Ele tem um lugar melhor para te colocar. Glória a Deus. Quando Deus propôs no coração do cego de tirá-lo da cidade, foi igual aconteceu com Abraão. Quando Deus fala para Abraão: ei, Abraão, sai do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ei, Ele não falou: ó, vai lá para Cochipó, vai lá para Santo Antônio do Levegé, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para Buenos Aires,
Vai para os Estados Unidos. Não, Deus nem falou isso. Deus falou, vai para uma terra, vai. Caminha. Segue. Ei. Talvez Deus não queira te falar, para que o inimigo não possa colocar obstáculo no teu caminho. Então obedeça a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é inconfundível. Quando é Deus falar contigo, Ele vai acalmar o seu coração. Amém? Assim foi como Pedro, Tiago e João. Ei, larga essas redes aí e me segue. Vou seguir para onde, Senhor? Ei, eu tenho aqui esse mercado aqui, eu sou empresário, eu tenho esse mercado do peixe aqui. Eu sou profissional da pesca. Eu tenho barcos. Não posso largar tudo isso aí, Senhor, e seguir o Senhor. Ei, eles sabiam quem Jesus era. Eles sabiam aonde o Senhor ia colocá-los. E nessa manhã vocês têm que conhecer a voz do Senhor. Conheça a voz do Senhor. Porque a hora que Ele falar com você, vocês têm que estar com o coração aberto para o entendimento da sua palavra. Glória a Deus. Naquele momento a vida do cego representava 2 tempos. O primeiro tempo em que ele era trazido. E o segundo tempo é o tempo que ele era levado. Até os portões trouxeram. Mas do portão para fora, ele foi levado por Jesus. Glória a Deus. Jesus foi o ponto de encontro entre aquilo que não podia, aquilo que era fora das suas vontades, e chegou em Jesus. E dali para lá, Jesus o transportou, o carregou, o levou. Esse primeiro tempo significa as forças trouxeram o cego. Eles trouxeram. Eles não falam nem o nome das pessoas ou quantas pessoas eram. Eles trouxeram o cego. Então muitas vezes o que te traz até o centro, até Jesus Cristo, pode ser as circunstâncias, pode ser o sofrimento, a dor. Então essa força, ela vem trazendo você até Jesus. Quantas pessoas que servem a Jesus que veio porque não aguentava mais o sofrimento, porque não tinha mais caminho, porque precisava de uma cura, de um milagre, que precisava de uma presença, tantos motivos para chegar até Jesus. O importante é o segundo tempo, quando as forças que te trouxeram não pode mais te atravessar, porque ali no centro existe um Deus Todo-Poderoso. Daquele momento em diante, a sua vida não vai ser mais trazida, arrastada por circunstâncias, por momentos. Daquele momento em diante, daquele encontro no centro da vontade de Jesus, Jesus te carrega. É Ele quem vai pegar nas tuas mãos e te conduzir ao caminho. Não vai ser mais o mundo, as consequências, as dores, os sofrimentos. Vai ser Jesus. Mas, sendo carregado por Jesus, ele podia ter tropeçado, batido o dedo numa pedra, sim. Muitas vezes a gente está no caminho do Senhor, nós estamos servindo a Deus, somos fiéis, nos dízimos, nas ofertas, andamos de acordo com a palavra de Deus, mas muitas vezes nós tropeçamos, nós
batemos o dedo, nós caímos em muitas situações difíceis, enfermidades, fome, conflitos dentro de casa, desemprego. Muitas vezes batem no caminho, mas a diferença é que quando ele era empurrado, quando você era trazido, se você caísse, não tinha ninguém que te segurava. Estava atrás, vamos, vai, rápido, cai, levanta e vai, vamos, vai. Agora não, agora Jesus está com você nas mãos. Você pode até tropeçar, mas você não vai cair. E se por algum momento da sua vida, da sua caminhada, você cair, Jesus está com você nas mãos. Ele vai te levantar. Não solte da mão de Jesus. Continue firme. Está desviado? Continue orando. Está fora da presença? Continue buscando a Deus. Continue com Ele nas suas mãos. Amém? Eu não sei qual foi a força que te trouxe, mas nenhuma força que te trouxe até Jesus é mais forte do que a força do Criador. Talvez enfermidade, talvez tantas coisas trouxe você até Jesus, mas não existe força maior do que a do nosso Deus. Força para curar, libertar, restaurar, força para transformar, para fazer ossos viverem novamente. Ele é o Criador, é o sustentador de todas as coisas. Ele pode tudo. Aquele homem experimentou uma coisa pela qual muitas pessoas queriam experimentar. Um momento de afetividade. Um momento de intimidade. Quantas pessoas queriam tocar, ou menos, em Jesus? E esse cego teve a intimidade com o Senhor. Pega na mão, firme, e vamos. Vamos, meu filho, vamos. Mas por que Jesus não curou logo? Porque Jesus não fez igual aos outros, tocou e foi curado. Porque Jesus não falou assim: ei filho, vai lavar lá no tanque de Siloé. Ei filho, tocou, vou colocar a mão em você, tá? Foi curado. Você está enxergando? Estou vendo tudo, limpo. Não, com ele não foi assim. Teve o primeiro toque, Jesus cuspiu. Passou nos olhos. Está vendo? Senhor, estou vendo. Está tudo embaçado. Eu vejo homens andando igual árvores. Mas está bom, Senhor. Eu já estou vendo já. Já está bom, Senhor. Eu já tenho uma casa. Uma casinha pequena. Eu já tenho um carrinho velho. Eu já tenho um salarinho bom. Ei, Jesus não quer essas coisinhas pequenas na sua vida. Jesus quer te dar coisas grandes. Jesus quer te curar por inteiro. Não somente a cura física, mas a cura espiritual. A cura da alma, a cura do coração. Esse cego, ele teve o primeiro momento dele. Mas por que Jesus não queria curar ele de imediato? Porque Jesus queria aquele momento de intimidade. Aquele momento em que ele estava com Jesus nas mãos. Se
Se ele perde esse momento, se ele cura, ele já sai dando glória a Deus, já sai pelo caminho igual aos outros, mas naquele momento, ele conversava com o Senhor, ele dialogava com o Senhor, ele estava na presença de Deus, e Deus estava segurando em suas mãos. Deus quer segurar nas suas mãos. Talvez o tempo de você não seja o tempo que você gostaria, mas enquanto você não enxerga totalmente, Deus está com você nas mãos. Porque muitas pessoas, quando recebem a cura, saem e não voltam mais a ter o Senhor, a pegar nas mãos do Senhor, a sentir o Senhor. E Jesus queria ter um tempo a mais com esse cego. Porque quando ele sonha em ver, em enxergar, ele queria ver para ir sair correndo e falando, mas Jesus queria sentir o amor, a gratidão. Quando ele enxerga o pouco, ele é grato. Obrigado, eu estou enxergando, eu estou vendo já. Mas o Senhor tinha algo a mais para dar. Cuspir no rosto de alguém é sinal de desprezo. É um sinal de desrespeito, de superioridade. Não tem nada mais ofensivo do que cuspir no rosto de alguém. E nós vemos na passagem que o Senhor cuspiu. Mas não cuspiu no seu rosto. A palavra diz que ele cuspiu. E pegou o cuspe e passou nos seus olhos. Porque o Senhor, Ele quer atuar, não foi no cego. Ele queria mostrar superioridade, não para o cego, mas para a sua deficiência, para aquela deformidade, para o pecado, para a cegueira e para o diabo. Jesus cuspiu na sua cegueira. Nessa manhã, o Senhor muitas vezes tem que deixar que você seja cuspido por Ele. Não em você, mas no seu pecado. Pecados que muitas vezes estão escondidos dentro do seu coração. Pecados que estão escondidos na sua mente. E esse pecado tem que ser desprezado pelo Senhor. E nesse momento que o Senhor tem que cuspir. Mas não vai cuspir em você. Ele tem que cuspir no seu pecado. E por isso você tem que confessar o seu pecado. Você tem que confessar o seu pecado perante Deus. Você tem que se colocar na presença do Senhor. Você tem que colocar toda a imundícia em cima do pecado. Senhor, eu cometo um pecado, eu sou adúltero, eu não sou fiel à minha esposa. Senhor, eu não consigo me libertar da pornografia, eu sou preso a isso, Senhor. Senhor, eu não consigo me libertar do vício, da droga, da mentira, da fofoca. Você tem que mostrar onde está a sua cegueira, porque o Senhor quer jogar o seu cuspe, a sua autoridade, em cima do pecado. Mostre o seu pecado para o Senhor. Abra seu coração, confesse ao Senhor o seu pecado. Glória a Deus. Jesus cuspiu nos olhos, na cegueira. A mensagem da superioridade, do desprezo, não era para o homem, não era para o cego, é para o mal que habitava no cego. Amém? E
para a gente encerrar essa mensagem, quero dizer que Jesus quer tirar de você Betsaida. Porque muitas vezes Betsaida impede você de ser curado, impede você de ser liberto, de ser restaurado. Betsaida é a linha de divisão entre você e o seu milagre. Betsaida era a divisão entre enxergar e voltar a ver. Porque entre Betsaida e o milagre existe o Rei dos Reis. Essa é a posição. Você está na escolha: ou você segue a Cristo, ou você continua em Betsaida. Você continua no pecado. A escolha está em tuas mãos. Porque o cego podia muito bem falar para Jesus: ei, eu não vou te seguir. Se o senhor quiser, o senhor me cure aqui mesmo. Jesus quer te curar. Ele quer te restaurar. Jesus, ele quer te libertar. Mas ele precisa que você saia dos portões do pecado. Que nessa manhã o Senhor venha te libertar. Que nessa manhã o Senhor venha te curar da cegueira. Uma das piores enfermidades é a cegueira espiritual. Quando você deixa seu coração, a sua mente, negar aquilo que o Senhor tem para te dar. Aquele povo de Betsaida viram milagres, viram curas, viram transformações, viram ao Senhor, ouviram a sua palavra, ouviram as suas pregações, mas não aceitaram, não quiseram dar valor. Mas aquele cego, que a palavra diz, Jesus pega pela mão, e Jesus cura, e fala para ele: ei, eu vou ler para vocês. Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não voltes mais ao povoado. Aquele homem não morava em Betsaida. Aquele homem não era do mundo. Aquele homem era de Cristo. Aquele homem pertencia ao aprisco do Senhor. Aquele homem, ele não pertencia a Betsaida, ele não pertencia àquela cidade, àquele pecado, àquele povo. Ele estava lá, como você está no mundo. Mas Jesus fala para ele: ei, você que está me ouvindo, você não é do mundo, você é do aprisco do Senhor. Não volte mais para lá. Saia. Jesus está te mandando nessa manhã: saia de Betsaida. Saia do pecado, volte para Cristo. E volte para casa. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua saúde. Que o Senhor abençoe seu coração, a sua mente. Que você possa estar no centro da vontade de Deus. E que o Senhor Jesus pegue você pelas suas mãos e conduza você para a sua casa, para o seu aprisco,
para o centro da sua vontade. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe o seu dia. Que o Senhor abençoe a sua vida. E que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos. Abençoe a vida dos nossos pastores, pastor Wesley, pastor Hugo, as suas esposas, pastora Jô, Maísa, os nossos irmãos que estão enfermos, os nossos parentes, nossos amigos. Que a mão do Senhor esteja sobre vocês. Que nessa manhã vocês tenham um encontro com o dono do milagre. Que o Senhor nessa manhã cure vocês. E que vocês possam estar de pé, caminhando para a casa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Um ótimo domingo. E que terça-feira nós estaremos aqui juntos, para a honra e glória do Senhor.